13. Por que fazer esse trabalho de curso, gente? Com essa pergunta encontra-se a relevância da pesquisa. Pode-se pensar no que está acontecendo em um determinado lugar que necessite dessa pesquisa. É levantada uma situação problema como uma possível resposta, como é levantada uma situação problema com uma possível resposta e alguns teóricos que apoiarão essa pesquisa que você está fazendo. No caso citado, podemos justificar-se com pensar na leitura para criança de educação infantil. É pensar na faixa etária e nas características inerentes a ela. Nesse caminho, é fundamental que entendamos que a criança, nesse período, de bebezinho, da educação infantil, necessita ser atraída para as leituras com textos ilustrativos, interativos, que sejam conhecidos como instrumento social e como porta de entrada para o mundo do leitor. Justificou-se desta maneira a pesquisa pretendida e percebe-se a importância daquele tema. É interessante que se entenda que o exemplo aqui apresentado está de forma simplificada, apenas para efeito de ilustração. A pergunta dentro desse tema, de leitura para criança e educação infantil, pode ser a seguinte: no universo infantil, como nos contos de fadas, poderão ser utilizados como estratégia incentivadora do hábito da leitura para as crianças de educação infantil? A hipótese acredita-se que os contos de fadas sejam estratégias facilitadoras para colocar a criança em contato com o medo, com a frustração e com a fantasia, contribuindo para o incentivo e o desenvolvimento da criança quanto ao gosto pela leitura. Para que fazer? Vai ao encontro dos objetivos, aonde se pretende chegar com essa leitura, qual objetivo. Esses objetivos devem ser claros, devem ser precisos. Para o tema escolhido, temos o seguinte objetivo: foi proposta para atender aos questionamentos suscitados, ressaltar a importância da contação de histórias e da leitura icônica para a inserção da criança na educação infantil no mundo do leitor. Como fazer? A pergunta que deve ser respondida com o método, caminho a ser percorrido para chegar até a resposta da pergunta feita. Nesse exemplo, o aluno propôs: o trabalho será realizado a partir de pesquisas bibliográficas e de campo também, tendo como base a pesquisa e ação, com criança da faixa etária de 5 anos de idade, que não tendo domínio da leitura alfabética já fazem parte do grupo de leitores de imagens. Onde fazer? A pergunta é respondida com o local onde se realizará a pesquisa. Nesse caso, para a pesquisa a ação, foi escolhida uma instituição educacional municipal, localizada na cidade X do estado de São Paulo, onde o público-alvo atende às perspectivas dessa pesquisa. As atividades foram elaboradas, foram aplicadas, abordando a importância da contação de história no universo infantil, sendo os focos a observação, a ação e a reação, a interação e a participação dos alunos no processo ensino e aprendizagem através da leitura e educação infantil. Com o que fazer? Responde-se com os recursos humanos e financeiros envolvidos. Quando fazer? Página 14. Deve-se apresentar um cronograma. Esses 2 últimos itens deverão ser mencionados quando houver financiamento em dinheiro ou quando se necessitar de aprovação de projeto pelo Comitê de Ética. Representa a organização do trabalho em tempo e espaço. Afirmamos que um trabalho de curso é um trabalho acadêmico, técnico e científico. De certa forma, dizendo que esse trabalho tem características diferenciadas e que seu público-alvo encontra-se na comunidade científica, que vai avaliar e vai atribuir relevância aos trabalhos científicos, que são leitores acostumados a trabalhar com pesquisa e a pensar e raciocinar cientificamente. Mas o que isso significa, hein? É dotado de comportamento científico o aluno que demonstra preocupação com a qualidade dos questionamentos que faz em relação ao foco do seu trabalho, que estabelece metas para os procedimentos de pesquisa, que não se satisfaz com conclusões do senso comum, como todo mundo pensa,
mas está sempre em busca de explicar, de analisar os dados de sua pesquisa. Comportar-se cientificamente significa ser criterioso com as conclusões, fundamentando-as em um referencial teórico ou empírico bem selecionado e pertinente ao tema que você escolheu. Acima de tudo, ter uma visão relativa dos fenômenos e não absoluta, o que corresponde a estabelecer relações entre eles e não concebê-los como isolados de um contexto. Hübner, 1998. Assim, espera-se que os alunos, ao elaborarem um trabalho de curso, primem pela qualidade acadêmico-científica de seus textos, sendo criteriosos o bastante para que os resultados de seus trabalhos sejam validados pela comunidade científica. Espera-se que produzam textos coerentes, isentos de julgamento, não pode ficar julgando, isto é, sem o uso exagerado de adjetivos, calcados em descrições que possibilitam interferências e tomadas de posição equilibradas e fundamentais. O que faz um orientador do trabalho de curso, hein? Na orientação do trabalho de curso, o professor, ele é orientador de conteúdo específico que acompanha os alunos nas discussões sobre o tema escolhido, auxiliando os alunos em relação às leituras e à bibliografia indicados para dar sustentação teórica ao trabalho. Algumas características são fundamentais ao professor escolhido como orientador de um trabalho de curso. O orientador de trabalho de curso, ele deve ser incentivador dos seus alunos, estimulando os seus alunos para que elaborem um trabalho criativo. Precisa ser organizado e estabelecer ao longo do ano tarefas claras, tarefas objetivas ao grupo de alunos e deve sugerir leituras aos seus alunos. Poderá indicar aos alunos as modificações a serem efetuadas no trabalho, porém nunca redigir trechos do trabalho para o aluno. É importante ressaltar que um trabalho de curso é um momento de construção de conhecimentos e exige, portanto, que orientandos e orientador, que nós somos os orientados e tem o nosso professor orientador, mantenha-se um relacionamento cordial de educação, de confiança, assumindo cada qual o seu papel pedagógico. O exercício que se espera na elaboração do trabalho de curso tem características dialógicas, de diálogo, isto é, orientandos e orientador têm espaço, têm voz nas discussões, em busca de transformarem os conhecimentos já adquiridos. Esperam-se que as decisões a respeito do trabalho sejam tomadas com maturidade e sempre de forma compartilhada. Como se organiza um trabalho de curso? O trabalho de curso, ele organiza-se nas seguintes partes. Primeiro vem a capa, depois vem os elementos pré-textuais ou preliminares, depois vem os elementos textuais, depois vem os elementos pós-textuais, a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento tem seu início com a seguinte pergunta: podemos ter conhecimento exato do mundo que nos cerca? Trata-se de saber se o mundo é conhecido tal qual é, ou de forma diferente do que apresenta ele ser? Do ponto de vista científico, gnoseologia